noite a todos. O tema da palestra de hoje é o Espírito, a base do Espiritismo. E é um tema que parece tão simples, afinal de contas, se somos espíritas, por que não acreditar no Espírito? Mas a reflexão ela é um pouco mais profunda. Porque acreditar em algo se reflete como nós vivemos essa crença. Se nós falamos que acreditamos, mas nós não vivemos como nós acreditamos, então existe uma certa incompatibilidade. No fundo, a gente não acredita. É a chamada fé. Fé não é só crença. A maioria de nós tem a ideia de que ter fé é ter crença. Fé, ela é a raiz da palavra compromisso, fidelidade. Quando nós dizemos que temos fé, nós temos fidelidade com aquilo que nós acreditamos. O Espírito é a base do Espiritismo. Se nós temos fidelidade a uma visão espiritual. Se nós somos espíritas, mas nós não agimos com essa base espiritual, somos pessoas sem fé. Quando Jesus, por exemplo, ele é abordado por um pai que diz que o filho dele está possuído e que os discípulos de Jesus não conseguiam exorcizar aquele espírito imundo, e aí eu estou usando o jargão que nós encontramos no Novo Testamento, Jesus fala assim: ó raça adúltera. Adúltera por quê? O casamento do povo judeu com Deus era uma aliança. Então, quando uma das partes não cumpre os seus votos de fidelidade, comete adultério. Por isso que ele olhava para aquelas pessoas, ele que dizia da importância de colocar na mão do pai. Ninguém tratava Deus por pai. Se vocês olharem na Bíblia, vocês só verão Deus dos exércitos. Deus colérico, Deus vingativo. Jesus ele vem com essa proposta de Deus como Pai. Então é para confiar nesse Pai. Por isso que Jesus fala, ó raça adúltera e pecadora. Adúltera, porque fala, mas não é fiel àquilo que fala. Se não é fiel, comete adultério. Não é adultério entre homem e mulher, entre criatura e divindade. Pecadora. A raiz da palavra pecado, ela vem do hebraico armata, que significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Deus dá um direcionamento para as pessoas. E as pessoas parece que apontam o seu direcionamento de vida para qualquer outro lugar, menos para aquilo que Deus aconselha, determina, orienta. Então essas pessoas pecam, elas erram o alvo. Era um verbo que se usava para arqueiros. E aí me cabe um parênteses, no Espiritismo não tem pecado, depende do significado que você der para pecado. Porque se nós entendermos o pecado na sua etimologia, o Espiritismo tem pecado sim. Nós vivemos errando o alvo, o propósito das nossas vidas. Ser espírita é, antes de tudo, entender que o eixo das nossas vidas é o espírito. E quando eu falo é o espírito, eu não estou me referindo à alma dos mortos, que é o que normalmente as pessoas acreditam que nós, os espíritas, temos por alvo, por objetivo, por escopo. Os espíritas só olham para os mortos. Não. Quando eu falo espírito, eu estou dizendo
de nós. É até uma impropriedade eu falar o meu espírito. Não existe o meu. Ele não é objeto de posse. Somos nós. O meu espírito nada mais é do que eu. Ele não é uma segunda pessoa. Ó, tem eu e tem meu espírito. Não. A gente está falando do mesmo ser. Então, quando nós não vivenciamos isso, nós não entendemos isso, nós não absorvemos isso no nosso dia a dia, que isso deve ser o eixo de todas as coisas, que isso daqui vai ficar 7 palmos abaixo da terra, se nós não entendermos isso, que o que nós somos vai continuar, que antes desse corpo existir, o que eu era já existia antes mesmo do gameta masculino fecundar o gameta feminino. Eu já existia enquanto espírito, enquanto criação de Deus, enquanto criatura de Deus. Todo o resto da base do espiritismo não funciona. Porque nós perdemos os valores. Nós perdemos a noção de realidade. E particularmente nós, enquanto espíritas, entramos nesse sinistro desfile para o abismo que nós vemos na nossa sociedade. Porque nós começamos a seguir o passo de pessoas desarmonizadas, porque nós abrimos mão do nosso valor enquanto espíritos. Então é muito interessante. Bem e mal são relativos. Não, não são. Bem e mal só é relativo se você não acredita em Deus. Aí bem e mal vai depender da sociedade, vai depender da época, vai depender dos astros, do vento. Mas se você acredita que existe Deus, tudo que se aproxima da lei de Deus é bom. Tudo que se afasta da lei de Deus, lembram, errar o alvo, tudo que se afasta da lei de Deus é ruim. Então, bem e mal não são relativos. Como Deus não muda de ideia, as leis dele são as mesmas, porque ele é perfeito. Então, sempre, o bem é o bem, o mal é o mal. Se nós, como espíritas, não internalizarmos isso, e acharmos que, de acordo com a cultura, de acordo com a época, a gente pode não ser ético nos nossos relacionamentos, o que é moral? Por exemplo, o Livro dos Espíritos, a sua terceira parte, é toda dedicada para as leis morais. O que é lei moral? É aquilo que você faz ou deixa de fazer porque você internalizou. Não porque alguém está vendo. Não porque alguém vai te censurar. Mas porque aquilo são valores que você tem contigo. Os nossos valores dentro do Espiritismo têm que ser valores que observam uma lei que é dada para a nossa alma e não para o nosso tempo, para as nossas necessidades, para as nossas condições. Então, moral é aquilo que você faz ou deixa de fazer, independente de alguém te censurar ou não. Um exemplo, imaginem uma banca de revista, onde tem uma caixinha para você pegar a revista, colocar o dinheiro, pegar o seu troco, se for o caso, mas não tem jornaleiro. Não tem pessoa responsável pela banca. Vamos imaginar nessa situação hipotética que essa banca de jornal, ela fica numa praça deserta. Ali tem as revistas, tem o picolé, tem o refrigerante, tem as balinhas, tem lá selo, jornais. E você olha para um determinado produto, o produto custa R$6, você deixa 10 e pega 4 de troco, sem ninguém estar vendo. É você com a sua consciência. Isso se chama moral. Ética é como você trata as pessoas dentro de uma convenção social.
Toda sociedade só existe porque existe um contrato social que subsidia o relacionamento entre as pessoas. Então, por exemplo, nesse contrato social, a gente tem a fila. Após a palestra, vai ter a fila do passe. Não é um aglomerado de pessoas. Quem é que chega primeiro vai receber o passe. Não é assim. Existe um contrato social que diz que quem chegou primeiro pegou um número de ficha, conforme for sendo chamado, vai seguir a fila e vai tomar o seu passe. Quem não pegou a ficha, fica por último. Essa relação de você não furar a fila se chama ética. Se nós somos espíritas, nós temos que nos pautar por relações que não podem ser relações só vantajosas, mas tem que ser relações que a nossa consciência aprove. Porque nós somos mais do que este momento, nós somos mais do que este corpo, nós somos mais do que os papéis que nós desempenhamos, porque nós somos seres imortais. A gente só vai cometer erros propositais, porque existem erros e erros, mas a gente só comete erros propositais, via de regra, quando a gente não tem medo das consequências. Porque quando há consequências, nós não cometemos erros. Exemplo, todo mundo estaciona aqui na calçada na frente desse centro espírita. Se vocês observarem, a calçada está completamente destruída. As pessoas sabem que automóveis não são para ficar na calçada. O que fica na calçada são pedestres. Mas as pessoas estacionam, porque o tempo delas é mais importante que o dos outros. Porque, afinal de contas, né, a calçada é de todo mundo, logo não é de ninguém, então vamos estacionando. Mas se passa um carro do Detran e começa a multar os veículos, e mais do que isso, os funcionários do Detran, os agentes do Detran, começam a rebocar os carros, na outra semana não tem mais ninguém estacionado na calçada. Porque existem consequências. A gente às vezes acha, né, que os países de primeiro mundo, as pessoas são culturalmente superiores. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer um passeio, estava na Suíça. E os amigos que estavam comigo estavam fazendo um barulho danado no restaurante. Já estavam meio alterados, tinham bebido, fazendo um restaurante familiar, eles gritando, contando piada, falando alto. Aí, quando eu tive que sair para ir para o hotel mais cedo, até porque aquela situação estava me incomodando, eu conversei com o gerente do hotel pedindo desculpa. Eu falei, olha, eu sou brasileiro, os meus amigos são brasileiros, e eu te peço desculpa, mas nem todo mundo no Brasil é assim. Se é verdade ou não é, eu não sei, né? Mas pelo menos eu estava lá representando a galera. Nem todo mundo no Brasil é assim. Aí ele me respondeu, nós estamos conversando em inglês, ele me respondeu, não se preocupe, porque o suíço ele é muito educado na Suíça, mas quando ele vai para o Brasil ele também bagunça. A gente tem que agir como se o mundo fosse a Suíça. Como se as pessoas fossem multar ou rebocar o nosso carro, independente do Detran passar ou não. Porque são valores que nós devemos ter como espíritos. Eu devo respeitar a minha esposa, independente dela vir a descobrir ou não descobrir um comportamento. Não é por outro motivo. É simplesmente porque eu, como tenho valores, Deus tem uma lei, eu me afasto da lei de Deus, eu sei que eu vou causar sofrimento para mim e vou causar sofrimento para as outras pessoas. Como funcionário público, como empregado, como empresário, eu tenho que ter a visão de que o meu comportamento vai afetar as pessoas. E eu vou responder pelas responsabilidades que eu tenho
perante Deus, ainda que ninguém esteja olhando. Aí, claro, no discurso do século XXI, essa é a forma da religião controlar as pessoas. Essa é a forma da religião manipular através da culpa. Pessoal, a maioria das pessoas não gosta de Deus, não gosta de religião. E não gosta por um motivo muito simples. Porque se tem Deus, tem limites. Se tem Deus, tem certo e errado. E a maioria prefere agir errado. Não é à toa que no Espiritismo, o nosso planeta lindo é conhecido como um planeta de provas e expiações. Porque não é um planeta de gente que vive com as asinhas de anjo, a auréola. Não é isso. As pessoas não gostam de religião, porque a religião sempre lembra para as pessoas: você sabe que tem Deus? Você sabe que se você for um corrupto, se você for um adúltero, se você cometer um crime perfeito, Deus está vendo? Por isso que as pessoas não gostam de religião. Porque a religião diz que tem um sujeito lá em cima, utilizando a metáfora, né, do sujeito e do lá em cima. É só uma metáfora, claro que a gente sabe que não é assim. Tem um sujeito lá em cima que está olhando para a gente. Como diria Paulo de Tarso, conhecido também como São Paulo, há uma nuvem de testemunhas que me acompanham. Se você é espírita, você enquanto espírita, mais do que ninguém, sabe que tem uma nuvem de testemunhas chamadas desencarnados. O percentual da população que tem mediunidade ostensiva, ou seja, que sentem a presença de pessoas mortas ao seu redor, os chamados desencarnados, esses médiuns ostensivos, esses sensitivos, é uma parcela mínima da população. Para cada 10 pessoas, você não vai pegar um que tem essa sensibilidade tão aguçada. E eu posso dizer isso de uma forma empírica, dando aula aqui nessa casa, na Comunhão Espírita de Brasília. Para uma turma de 30, você tem 2 que sentem realmente a presença dos espíritos. A maioria é uma intuição aqui, uma sensação ali, mas não é algo que faz parte da rotina da pessoa. Nesse ponto, aí nós acreditamos na parte da fé. Essas pessoas nos contam, e nos contam de forma irrefutável, que as pessoas que morrem continuam ao nosso redor e nos acompanham. Se nós acreditamos nisso, se nós somos fiéis, fidelidade a essa ideia, é difícil da gente continuar agindo errado. É difícil da gente, vivendo isso, não pensar assim: mas eu vou trair os meus valores, eu vou trair. Claro que a gente erra, pisa na bola, faz o que não quer, porque está aprendendo mesmo, porque é fraco. A humanidade se divide, em termos de moral, em 3 grupos. O primeiro grupo é do bom caráter, é um grupo pequenininho. O último grupo é do mau caráter, é um grupo pequenininho. A massa é o fraco de caráter. É aquele sujeito que diz assim: olha, eu sei que é errado, mas é tão gostoso. É a massa. A massa não é bom caráter, não é mau caráter. Porque o bom caráter, mesmo ele se prejudicando, ele não diz uma mentira. O mau caráter, mesmo sem ter vantagem nenhuma, ele quer prejudicar o outro. O fraco de caráter, ele age de acordo com as circunstâncias. Tem horas que ele age como bom caráter, tem horas que ele age como mau caráter. Uma pessoa, por exemplo, em Caldas Novas. Caldas Novas, cidade termal aqui do interior de Goiás. Piscina quente. Aí a gente vai naquelas piscinas quentes. Tem aqueles bares que ficam na piscina. As pessoas passam a tarde bebendo naquele bar sem sair da água. Elas não vão ao banheiro. O que sempre faz
a minha cabeça questionar até que ponto o quentinho da água é termal. Porque eu não vejo ninguém indo ao banheiro, eu vejo as pessoas bebendo e ficando na piscina. Até que ponto essas pessoas são de mau caráter? Não, são fracos de caráter. Ninguém chega e fala assim, não, eu vou ficar aqui na piscina, é para sujar mesmo. É para acabar com a festa de todo mundo que está na piscina. Não. A pessoa está ali, olha para o banheiro, tem que andar 30 metros, aí faz aquela cara de sossego, dá aquele sorriso nos lábios e continua no mesmo banquinho que fica na piscina. Isso é ser fraco de caráter. Isso é a gente pegar e não ver que, como espíritos, a gente está agindo de uma maneira que ninguém está vendo, mas que a gente deveria ter vergonha. A gente deveria refletir se as pessoas pudessem ver, pudessem saber o que nós estamos fazendo, se a gente faria em público. Jesus, nos evangelhos, tem uma passagem muito interessante que sempre me leva muito à reflexão. Tem lá em Israel, na região onde Jesus morava, hoje tudo é Israel, mas naquela época o Império Romano havia dividido. O Império Romano conhecia a terra de Jesus como Palestina, ou Filistina, terra dos filisteus. E aí tinha a Judéia, que ficava mais ao sul. A Judéia, a capital ali é Jerusalém. É uma região mais seca, mais árida. Quem tinha governo ali eram os procuradores romanos. Na época de Jesus era Pôncio Pilatos. O sacerdócio, a aristocracia judaica, quem estava ali na liderança era Caifás. E mais para cima, ao norte, ficava a Galileia. A Galileia, ela era um território governado por Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande ou Herodes Magno. Na região da Galileia, relativamente perto de Nazaré, perto de Cafarnaum, tem um grande monte ali, que é o Monte Tabor. Os peregrinos sobem até uma igreja que tem bem no topo dele, muitos sobem a pé, que ali já é uma peregrinação. O sujeito vai perdendo o karma conforme ele vai subindo, porque é uma subida íngreme, todo mundo chega com um palmo de língua do lado de fora. E a maioria vai de van. E lá no Monte Tabor, essa igreja é a igreja da Transfiguração, que é uma imagem que Jesus está com seus discípulos no Monte Tabor. Jesus era um andarilho, com a turma dele. Ele ia de aldeia em aldeia, cidadezinha em cidadezinha, para anunciar o reino de Deus. E o anúncio não era só de palavras. A forma como ele provava que o reino de Deus tinha chegado e que as pessoas precisavam se converter, é interessante que quase ninguém fala isso no Evangelho. Jesus falava da conversão. Converter significa mudar de direção. Mais uma vez, lembram do errar o alvo, pecado? É porque a direção está errada. Então Jesus, quando ele dizia, por exemplo, que ele curava uma pessoa, todo o processo na antiguidade de doença estava associado no judaísmo com o processo de pecado. Você é doente porque alguém pecou. Seu pai pecou, você pecou, seu avô pecou, alguém pecou. Por isso que você está passando por um problema que você está passando. Então, nos evangelhos, quando nós encontramos Jesus curando uma pessoa, e ele diz assim, vai e não peques mais, é porque está intrinsecamente, estão ligadas as ideias de doença e desequilíbrio pessoal. Pecado. Errar o alvo.
As duas coisas estão juntinhas. Por que o sujeito é leproso? Por que o sujeito é cego? Por que a mulher tem fluxo de sangue? Porque pecou. Ou alguém da família dela pecou. Essa é a visão do Novo Testamento. Pois bem, quando Jesus cura essa pessoa, ele está dizendo que Deus já está ali produzindo. Ele se coloca como profeta do reino de Deus, Messias do reino de Deus. Então o reino de Deus já está entre vós. Qual é o sinal que o reino já está aqui? Bom, é o que ele fala para os discípulos de João Batista. Os cegos voltam a ver, os surdos voltam a ouvir, os paralíticos voltam a andar, os leprosos são limpos, o reino de Deus é anunciado aos pobres. Então é porque Deus já está começando a reinar. O reino já está acontecendo, está em andamento. E os atos dele, Jesus, são atos que atestam que Deus está agindo. Ele fala assim, vai e não peques mais. Então ele está pedindo dessa pessoa conversão. E depois ele complementa, para que mal maior não te aconteça. Então só não é assim, não peques mais, simplesmente vai. Não, vai, não peques mais, porque se você continuar errando o alvo, você vai se enrolar mais daqui para frente. Essa visão a gente tem que recuperar no Espiritismo. Ah, no Espiritismo não tem pecado. Acabei de falar, pecar é errar o alvo. Será que as pessoas não erram o alvo? Ou será que as pessoas vivem acertando o alvo como cônjuge, como pai, como profissional, como cidadão, como filho? A gente está tão bem na foto assim? Será que a gente não peca? Não erra? A outra coisa. Ah, Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas Deus é justiça. Porque se você tirar a justiça, você não tem amor. Não tem como. Porque não há equilíbrio. Você está agindo contra o progresso daquela pessoa se você não é justo com ela. Deus não julga ninguém. Bom, se não julga ninguém, então a injustiça impera na sociedade. Nós estamos tirando da figura divina a capacidade dele dar leis que regulam as pessoas. Só entendendo isso é que a gente vai entender o vai e não peques mais. Pois bem, Jesus está lá no Monte Tabor com seus discípulos. E desses discípulos, os evangelhos nos colocam que sempre tem 3, que quando vai haver algum evento especial, ele chama esses 3 à parte. Pedro, Tiago e João Boanerges. Eles são irmãos. Boanerges significa em aramaico, filhos do trovão. Porque não eram paz e amor, não. Eram pessoas irascíveis. Eram pessoas com bastante personalidade, no sentido não muito bonitinho da palavra personalidade. É aquilo que a gente chama de gênio forte, que não é gênio forte, é falta de educação mesmo. Pois é, João Boanerges, Tiago Boanerges eram pessoas de gênio forte. Ele chama esses 3 à parte e eles vão lá para o topo do Monte Tabor. Lá, Jesus mostra toda a sua glória enquanto espírito de alta envergadura. Pedro, Tiago e João ficam pasmos com aquela manifestação de Jesus. Posteriormente, eles percebem que tem mais 2 seres iluminados ali. Eles reconhecem um como o maior profeta da Galileia do passado, que é Elias. Elias foi um profeta de grande poder entre a comunidade do norte de Israel. Isso 600, 700 anos antes de Jesus. E o outro era Moisés. Dizem os estudiosos que eles reconheceram Elias porque ele não tinha o manto, porque de acordo com a tradição bíblica ele tinha deixado o seu manto com o seu discípulo Eliseu, e ele foi Elias arrebatado num carro de fogo. Ou seja, a visão que as pessoas estão tendo ali
Pedro, Tiago e João, não é de Elias ressuscitado. Elias já não tem mais esse corpo de carne. A visão na teologia judaica que aquelas pessoas estão vendo é Elias com um corpo glorioso. E Moisés, que já havia morrido, e isso sim, 1.200 anos antes de Cristo, 1.400 anos antes de Cristo, e eles reconheceram por causa da face iluminada e parece que ele se apresentava com as tábuas da lei. Ok, Jesus, Moisés e Elias. Qual o significado teológico dessa visão? Que os profetas do passado legitimam Jesus como Messias de Deus, como Cristo de Deus. Mas qual o outro aprendizado que nós podemos tirar daí? Que nem Elias, nem Moisés eram mais pessoas viventes. Eles já haviam morrido. E aí nós temos uma situação muito interessante. Nessa passagem evangélica, nós temos Jesus se congratulando com os mortos, porque não eram mortos. Eles estavam mais vivos do que nunca. Eles não estavam no subterrâneo, aonde os judeus acreditavam que todos ficavam, o Sheol. Não. Eles estavam resplandecentes, iluminados, conversando com Jesus, a ponto de Pedro falar: mestre, deixai que nós façamos 3 barracas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Foi quando essa luz tomou conta do Monte Tabor inteiro, e quando a luz diminuiu, só estava Jesus na sua forma humana, não mais nessa forma glorificada. Isso vai fazer sentido quando nós lemos os evangelhos, a partir do momento que Jesus, quando é interrogado sobre algumas questões, ele diz assim: vocês não entendem as Escrituras, porque o Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, logo ele é o Deus dos vivos. Quando nós pegamos essas passagens do Novo Testamento, ali é muito claro, essa barreira entre vivos e mortos, na teologia do Novo Testamento, ela é completamente derrubada. Vivos e mortos comungam com Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Moisés, Jesus. Todos participam do mesmo banquete da vida, porque não existem mortos. Nós, como espíritas, e ainda mais nós que dizemos, falamos para o mundo inteiro, nós somos espíritas que resgatamos o cristianismo primitivo, o discurso original de Jesus. Então vamos entender, o discurso original de Jesus é que não tem morto e não tem vivo, porque o Deus é o Deus da vida. É o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. É o Deus de Moisés, é o Deus de Elias. É o Deus de André Luiz, é o Deus de Emmanuel, é o Deus de Joana de Ângeles. É o Deus dos nossos antepassados, é o Deus nosso e é o Deus dos nossos descendentes. Se nós não vivermos com essa realidade de somos todos uma única comunidade criada por Deus, que essas relações são relações vivas, vai ser muito difícil nós sermos fiéis a esses princípios, porque nós vamos relativizar tudo. Meus amigos, se não existe espírito, se não existe vida depois da morte, isso daqui é um vale tudo. Não precisa ter ética, não precisa ter moral. Você não precisa nem aguentar um problema e tentar superá-lo, porque você não passa de uma maquininha de músculos, sangue, nervos e ossos. É um robozinho biológico. É a evolução de macaco, de primata. Tira Deus, tira o Espírito, e nós não somos nada. Absolutamente nada. Qualquer problema é maior do que nós.
Contudo, se somos seres espirituais, o corpo pode estar doente, o país pode estar atravessando problema, a empresa pode quebrar, os casais podem se separar, os filhos podem ser ingratos, mas se nós temos o Espírito como valor para nós, quem é que vai conseguir derrubar a gente? Não é uma questão, por isso que o estudo do Evangelho, as pessoas olham muito o Evangelho como código penal. Ah, eu tenho que ser bom porque Jesus mandou eu ser bom. E se eu não for bom? Pena de tantos anos a tantos anos. Isso é código penal. O Evangelho significa boas notícias. Evangelion, boa nova, boas notícias. É aquilo que um general, um imperador, quando ia numa cidade, os arautos iam na frente anunciando. Quando nascia um herdeiro de alguém importante, eles distribuíam trigo para a cidade, faziam jogos, jogos, entendam-se, gladiadores, festas. E o nome desse anúncio era Evangelho. Evangelho é uma coisa boa, é uma coisa que te põe para cima, é um anúncio de fartura. Mateus, Lucas, Marcos, João, o que eles estão fazendo ali é anunciar vida. Tudo no Evangelho tem que ser lido sob essa ótica. Quando Allan Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, tudo que está ali é para o homem do século XIX, que vale para o século XX, vale para o século XXI, porque são pessoas que saíram do iluminismo. São pessoas que não acreditam porque alguém mandou acreditar. Os homens pós-iluminismo, eles só acreditam se as coisas fazem sentido. Gente, faz muito sentido eu ter em mim algo que pensa, algo que sente, algo que sonha, algo que deseja, mesmo quando tudo no meu corpo pede o contrário. Esses dias eu estava vendo um programa do pessoal subindo o Everest. O sujeito com gangrena, sem respirar, atolado com sangue, com líquido no pulmão, um frio de rachar, e o cara lá, 7.000 e tantos metros, todo o corpo dele entrando em colapso, pedindo para ele parar. E ele olhava para o alto do monte e dizia: é a minha meta, eu quero chegar lá. O que faz um sujeito desse empurrar o corpo dele contra os próprios limites? É porque nós não somos o corpo. Porque senão nós desistiríamos. Exatamente porque o sujeito não é o corpo, que ele está entrevado numa cama e diz: eu vou voltar a andar. Porque ele não aceita aquela limitação, ele não aceita aquela restrição. Isso é que faz sentido. Se não bastasse tudo isso, então vamos olhar para a ciência. A ciência nos lembra, para aqueles que não têm preconceito, que tem algo em nós que vai muito além das atividades neurais. Tem um caso muito interessante de uma moça chamada Pamela Reynolds. Essa senhora, ela era cantora, compositora americana, e ela descobre na década de 90 que ela tem um aneurisma cerebral. E o aneurisma está bem na base do cérebro, bem no meio do cérebro. Não tinha como fazer uma intervenção sem matar a coitada. E aí, se estoura o aneurisma, a mulher está morta. Ela procura o maior especialista em neurocirurgia. E eles estavam tentando uma técnica nova. A técnica, ela é baseada no resfriamento do corpo. O corpo fica quase 10 graus centígrados. Quando ele resfria desse jeito, você não tem mais batimento cardíaco. Eles congelam a pessoa,
resfriam, né, melhor dizendo, a pessoa, tiram todo o sangue da pessoa. Para tirar o aneurisma, tem que sugar todo o sangue, passa por uma máquina, essa máquina faz em palavras fáceis de entender, ela faz uma limpeza desse sangue, e o sangue é reinserido de novo no corpo. Esse procedimento dura algumas horas. Põe um tampão nos olhos da pessoa, eles põem um fone de ouvido que serve para medir se a pessoa está acordada ou não, se ela está com alguma atividade cerebral por conta dos estímulos que o fone emite, e ainda eles mapeiam as ondas cerebrais. Pois bem, sem sangue no cérebro, sem batimento cardíaco, essa pessoa está tecnicamente morta. Se o teu coração não está batendo, o teu cérebro não está pensando, você tem tudo para ser um desencarnado. Horas depois que é feito o procedimento, esse sangue é reinserido novamente na Pamela. Quando ela acorda, ela narra toda a cirurgia para o corpo médico. Ela é capaz de identificar enfermeiro por enfermeiro, auxiliar por auxiliar, médico por médico. Para essa cirurgia, foram criados equipamentos que na época não haviam. Eles foram criados especificamente para atuar no cérebro dessa mulher. Ela foi capaz de descrever esses equipamentos. E ela estava sem onda cerebral, sem batimento cardíaco. Mais do que isso, ela teve contato com familiares e pessoas conhecidas que já haviam desencarnado, que já haviam morrido. Ela conversava com eles. Ela era capaz de ver o corpo dela sendo cirurgiado enquanto ela estava conversando com os mortos. E isso é atestado clinicamente. É o caso mais evidente de que a consciência não depende do corpo para existir. Se a consciência não depende do corpo para existir, está na hora da gente mudar os nossos valores. Nós não somos só isso aqui. Nós não vivemos só aqui. Está na hora da gente começar a levar essa nossa moral, essa nossa ética mais a sério. Porque o corpo vai ficar. E nós vamos seguir. E aí que vem a parte bonita do Espiritismo. Quando os espíritos, aqueles que já foram homens, aqueles que já foram mulheres, dão provas da sua existência. Depois de mortos, contam as coisas. Então nós percebemos que eles poderiam muito bem sermos nós naquela situação depois de mortos. Eu lembro de uma tragédia que aconteceu, de um terremoto aqui na América Latina, que eu estava no grupo mediúnico quando aconteceu a notícia do terremoto. E para quem não conhece grupo mediúnico, a gente não fica mexendo no celular, não tem televisão ligada, tablet, computador. É silêncio absoluto. Você dá oportunidade, através desses amigos sensitivos que nós chamamos de médiums, que médium é exatamente isso, intermediário entre vivos e mortos, para que eles se manifestem a comunicação desses espíritos. Naquele momento, nós recebemos diversas pessoas que tinham morrido num desabamento de um prédio. Não foi esse agora do México, já tem alguns anos. Se eu não me engano, se a memória não me falha, foi no Peru. Exatamente no momento que estavam as equipes de socorro atendendo aquelas pessoas. Quando eu chego em casa, que eu ligo a televisão, breaking news. Terremoto, eu imagino agora de memória, eu imagino que foi no Peru. Breaking news, terremoto no Peru, tantos mortos. E nós tínhamos acabado de atender no grupo mediúnico. Essas coisas, quando você tem essa experiência, casos como esse da Pamela Reynolds, casos como de pessoas que são capazes de descrever vidas que já tiveram e que quando são pesquisadas, tudo que a criança de 4, 5 anos com memória espontânea fala, bate com uma vida que já não existe mais, de alguém que habitou em outra cidade, em outro país.
A criança, 3, 4 anos, ela diz, olha, eu não sou seu filho, eu morava em tal lugar, eu era militar, eu era médico, minha mulher era tal. 3, 4 anos. Aí os pais vão investigar, a história bate. O espírito é a base do espiritismo. Ninguém vem para o movimento espírita, pelo menos não deveria vir, achando que vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Você vai aprender a lidar com seus problemas. Porque você vai partir da base espiritual. Graças a Deus que ninguém fica mais rico aqui. Porque se ficasse rico, gente, vocês não iam encontrar lugar aqui para sentar. Porque onde tem cura, onde tem dinheiro, lota. A proposta aqui é base espiritual. Porque nem dinheiro, nem título, nem bens, nós levamos para outra vida. Essa é a nossa fé. O nosso convite, feito pelos Espíritos, no nosso convite que eu falo do Espiritismo, é de fidelidade a essa base. Que tem que mudar o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. Primeiro, o relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de confiança. Deus não é office boy. Deus me traz isso, Deus eu quero aquilo. Deus é a causa primária, a soberana inteligência. É onipotente, tudo Ele pode. Então eu tenho que confiar nele. A outra coisa é que eu não posso desconfiar de mim. Eu sou um ser que tem várias vidas e que ainda vou viver outras tantas. E eu estou aqui para me melhorar enquanto ser humano. Até o ponto de ficar tão bom, que eu deixo de ser humano. Porque não falam, né, que errar é humano? Quando eu não preciso mais errar, eu já não estou mais na condição de humanidade. A gente não tem pressa porque sabe que isso não vai acontecer agora. Mas é uma meta a ser atingida. Isso tem que ser levado a sério. E tem que ser levado a sério nos pequenos gestos da vida. Nos pequenos gestos. Eu confesso para vocês que eu sempre fico muito triste. Quando eu começo uma palestra, tem 30 pessoas no salão. Quando eu termino, tem 200. É porque as outras 170 chegaram para o passe. E não para a palestra. Não funciona, pessoal. Desculpa, não funciona. Porque aí você já demonstra o compromisso que você tem com a energia que você acha que vai receber na cabine de passe. Se você não chega aqui no horário, voluntariamente, claro que as pessoas têm compromisso, tranquilo, tem trabalho, eu falo voluntariamente. Você não está acreditando que isso aqui funciona. Não está acreditando. Então, o passe vai ter o efeito que você der para ele. No Espiritismo nós não temos milagre, nós temos trabalho. Os Espíritos não podem fazer milagre. Se a gente não está disposto a receber, eles não têm como forçar. A sugestão que eu dou: venham para o horário da palestra, principalmente se a palestra for ruim. Quanto pior o palestrante, mais cedo você chega. Faça isso. Por um motivo simples: nem o obsessor fica. Se é chato para você, imagina para o obsessor. Então, quanto mais cedo você chega, mais tranquilidade o obsessor te dá. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem irmãos que pegam esse microfone, que é difícil. Porque é difícil você falar 50 minutos e prender a atenção das pessoas. Às vezes dá vontade de fazer malabarismo, né? Para que as pessoas não durmam, não vão embora. Mas dê a oportunidade. Porque quando piora a palestra, mais chata. Eu lembro uma vez que eu estava, como está a dona Cristina aqui, dirigindo uma palestra com outro colega. E estava um terceiro dando palestra. Aí eu estou olhando para o colega que está do meu lado, ele está olhando a unha. Aí eu estou olhando para ele, ele olhando. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim: por que a unha cresce e o cabelo só cai? Porque a palestra estava danada.
Aí o sujeito viajou na maionese, ele começou a olhar, pô, tem que fazer implante capilar, mas a unha cresce. Deus, onde está que não é justo? Mas não é o palestrante, é o nosso propósito. É a medida do nosso propósito. É não estacionar na vaga de deficiente. É até que ponto isso a gente está levando a sério. É não destruir a calçada. Até que ponto nós estamos levando isso a sério? Porque nós estamos, e nós deveríamos acreditar se aqui estamos, o Espírito, ele é o fundamento do Espiritismo. Só faz sentido eu estar aqui e a minha vida inteira ser redirecionada para algo bom, produtivo, bonito, se eu acredito nisso. Se não, só vai ser mais um lugar para a gente vir sexta-feira à noite e depois ir para casa. Deixo essa reflexão com vocês e bom passe. Uma ótima noite, bom final de semana.